Caros amigos, estou muito contente de estar aqui e poder falar algo sobre a pesquisa da TCI na Itália. Eu começarei com a histórico. A descoberta do fenômeno da TCI é atribuída ao pintor e diretor de produção sueco Fredrik Jorgenson, que em 1959, praticamente por acaso, gravou em fita a primeira voz, assim chamada voz paranormal. Graças às suas atividades a nível internacional, Jorgenson introduziu o fenômeno de vozes amplamente conhecido hoje. Apesar de outros terem percebido a possibilidade da transcomunicação, isso, em casos individuais, ficou conhecido somente mais tarde. Isso não diminui absolutamente a importância da descoberta de Jorgenson, mas merece ser conhecida do público. Um evento importante está ligado à Itália e foi relatado pelo pai Pellegrino Maria Ernetti, da Ordem Beneditina de Veneza. Ele é um professor de música pré-polifônica. Em 17 de nove de 52, o Padre Ernetti estava no laboratório de física experimental do Sacro Cuore University em Milano, na companhia do famoso médico Padre Agostino Gemelli. Os dois padres estavam fazendo experimentos oscilográficos com um magnetofone com fio. Cada vez que algo acontecia errado ou havia problemas, o Padre Gemelli pedia ao seu pai falecido: me ajuda, papai. E assim ele fez nesse dia também. Quando, depois do término do experimento, eles escutaram o que gravaram no magnetofone, eles perceberam uma voz dizendo: eu estou sempre com você e o ajudo. Eles ouviram repetidas vezes essas palavras e o Padre Gemelli reconheceu a voz de seu pai. Depois ele disse: pai, se você está realmente aqui, por favor, repita o que você disse antes. A resposta veio como um flash: sim, sou eu, você não me reconhece? Meu testone. Testone é uma palavra em italiano que significa uma pessoa obstinada, cabeça dura. E foi o apelido que o pai tinha dado, uma expressão que o pai dizia ao seu filho. Mais tarde, o Padre Ernetti, que se tornou um grande experimentador, escreveu: nesse dia, a pneumatologia, que foi uma palavra que ele criou, pneuma significa espírito do grego e fonia som. Nesse dia, pneumofonia nasceu. Não era mágica nem mediunidade, mas um evento científico. Como o magnetofone não tem preconceitos, consciência, inconsciência ou subconsciência. Na Itália, o fenômeno das vozes logo encontrou grande interesse. Nos anos 70, os primeiros congressos informativos foram organizados por Earl Lorenzo Mancini Spinucci. Ele invitou e convidou os mais importantes experimentadores, por exemplo, Jorgenson e tornou sua pesquisa conhecida em nosso país. Ele também fundou a Sociedade para a Psicofonia, que não existe mais hoje. Nesse meio tempo, o Mancini morreu, mas fez um bom trabalho em termos de informação e também de pesquisa. Quanto aos experimentadores italianos, eu quero mencionar rapidamente dois deles: o engenheiro Paulo Presi e o engenheiro Carlo Traina. Paulo Presi Giudini, que desde 1973 esteve engajado com as vozes a nível científico e cooperou com os mais importantes experimentadores a nível internacional. Passo a passo, descobriu que cada experimentador individual grava usando sua própria frequência, que as ondas curtas são melhores e que um conjunto de instrumentos não tem um papel tão importante
com os resultados obtidos. Em outras palavras, usar máquinas caras e sofisticadas não leva a melhores resultados do que os conseguidos com equipamentos simples. Paulo Freire também percebeu que combinar um rádio com um magnetofone, um gravador, produz os melhores resultados. Engenheiro Carlos Traina, que eu mencionei antes, de Florença, fez uma pesquisa de interesse particular no campo das assim chamadas psicofonia estimulada. Isso vai interessar os experimentadores. Ele soube do fato que a qualidade e quantidade das vozes estão intimamente ligadas com as condições acústicas da sala onde se faz as gravações. Essas condições podem ser existentes ou podem ser produzidas pelos experimentadores através de estimulação. Em outras palavras, as vozes, ele dizia, produzem somente se há uma sonoridade básica que pode servir como um portador de energia modificável. Nada acontece onde há silêncio absoluto. Na Itália, o fenômeno de vozes é bastante conhecido e por várias pessoas. Muitas pessoas experimentaram a nível particular nesse campo e frequentemente em pesquisa em busca da voz de algum ente falecido. E em muitos casos foram bem-sucedidos. Eu diria, por exemplo, uma senhora, citar uma senhora de novo na Sicília, Laura Paradiso, que ela ajudou muitos pais em desespero. Ela perdeu um filho num acidente trágico e ela procurou por ele sem cessar. E com isso ela descobriu a capacidade de gravar vozes paranormais e se pôs a serviço de outros. Ela desenvolveu um método muito pessoal. Ela usa um pequeno gravador de bolso na superfície do qual ela passa um lápis. E ela assim produz um barulho que quase sempre se transforma numa voz. E essa voz é reconhecida e diz palavras que não fazem sentido para ela, mas são de grande significado aos pais. Aqui é um exemplo. Um menino disse para sua mãe via gravador: a minha mãe me ensinou as coisas lindas do mundo. E, de fato, quando ele viveu na Terra, ele dizia à sua mãe: mamãe, ensine-me as coisas lindas do mundo. Uma jovem mãe perdeu 2 crianças num acidente. Para ela vieram as palavras: mãe, a omelete estava tão gostosa. Isso não significava nada para Laura Paradiso, para a experimentadora, mas para a mãe sim, porque no dia anterior essa mãe tinha preparado um omelete e pensando nas suas crianças, ela disse: crianças, vamos comer a omelete juntos. Outro exemplo: mãe, o paraíso é lindo como o Luna Park. Um menino disse à sua mãe. E ela confirmou que o dia antes do acidente ela foi ao Luna Park com seu filho e a criança disse: mãe, é lindo como no paraíso. A experimentação de Laura Paradiso fornece muito conforto a muitas pessoas. Nós provavelmente temos uma mistura de psicofonia e voz clara. Na Itália, nós obtemos os melhores resultados com a psicofonia, algo com imagens de vídeo, mas temos só alguns casos com computador e fax. Nós não temos uma casuística com contatos telefônicos, talvez porque ninguém fez uma pesquisa séria nesse campo ainda. O melhor caso de contato por computador que eu sei é o caso espontâneo da senhora Ana Maria Alfieri de Milão. Ela trabalha num escritório como secretária e 3 anos atrás ela estava escrevendo uma carta no seu computador sobre concessão do Estado a águas públicas. Depois ela imprimiu 4 cópias do texto e os trouxe ao diretor para assinatura. E foi o diretor que percebeu
com grande surpresa que duas das cópias estavam totalmente diferentes do texto original. O assunto, requisito de opinião sobre o parágrafo 4 do artigo 18 da Lei de 5 de janeiro de 1994, número 36. Então, era um assunto bem técnico, né? E se transformou em requisito de perdão a meus pais sobre meu ato desesperado na sua ausência. Um jovem explicou aos seus pais o seu suicídio, afirmando que ele estava cheio de paz em seu caminho à luz. Esse rapaz era um perito em computador. O tamanho, o layout e a dimensão das duas cartas era idêntico, mas o conteúdo era totalmente diferente. Maria Grazia Alfieri tem 40 anos, casada, tem 3 filhos e há alguns anos ela ainda era ateia, ela não conhecia nada sobre parapsicologia. E ela começou a, e sem preparo, escrever automaticamente mensagens de pessoas que morreram, ou seja, psicografar. Às vezes ela os conhece, às vezes não, e ela encontra os pais e parentes depois de semanas ou meses, por acaso. No caso do computador, ela conhecia a família e podia passar-lhes a mensagem. Depois desse caso, Ana Maria recebeu 3 outras mensagens por computador. Ela nunca pede para receber psicografia ou mensagens por computador, ela somente espera com disponibilidade e sem ansiedade ou desejo forte. Ela já não é mais ateia. Eu quero mencionar-lhes o último caso que me aconteceu no mês de julho e envolve eu. Maria Grazia, mostre, por favor, a primeira transparência. Maria Grazia Alfieri escreveu uma carta à direção. Então, agora vocês podem avaliar o fenômeno. Ela escreveu essa carta à direção para poder trabalhar num outro escritório. Aqui à direita está o endereço. Eu, Ana Maria Alfieri, peço para ser transferida para um outro escritório, assim por diante, e embaixo o endereço da Maria Grazia Alfieri. Essa carta para poder ir para um outro escritório, para receber a permissão de ir para um outro escritório. Como sempre, uma das cópias foi transformada em algo diferente. Para minha grande surpresa, foi uma carta de agradecimento pelo meu trabalho honesto, assim dizem, nesse campo. E uma mensagem. O segundo campo, o segundo slide, por favor. Vocês podem avaliar que a estrutura das páginas é exatamente a mesma. E, como vocês podem ver, está escrito, é uma pequena carta de agradecimento. Nós, seres maravilhosos de luz e amor, queremos dizer a Deus, a nossa querida Paula Giovetti, pela sua sensibilidade e honestidade. Eu fico até com vergonha de dizer isso, mas de qualquer maneira é só para mostrar as alterações, porque ela trabalha com seriedade, ela escreve sobre isso de uma maneira honesta. E depois há uma frase muito linda, uma mensagem a todos os seres humanos. Vocês devem ter mais fé, porque a fé é energia. Essa é a última frase. E amor. Vivam em paz e harmonia, nós os amamos, independente de sua raça ou cor. Essa é uma coisa muito linda. Tenha cuidado, Ana Maria. Dê uma olhada e não mande isso à direção.
Isso eles escreveram no final. Ela recebeu essa mensagem. Eu acho que essa é uma maneira muito típica de receber mensagens via computador. Agora eu quero mencionar um exemplo muito curioso. Isso aconteceu a mim, é muito estranho porque eu sou muito interessada em parapsicologia, mas eu não produzo fenômenos. Só um pouco de telepatia com os meus filhos, às vezes, como toda mãe, eu acho, mas é só isso. Eu venho ao meu caso. Um mês depois de uma conferência que tivemos em último abril em Trier sobre transcomunicação, esse fato é importante. Eu estava organizando, como sempre, uma conferência anual de parapsicologia numa cidade chamada Riccione. Eu estava no escritório de uma associação da cidade chamada Amigos de Riccione, que costuma ajudar na organização. Junto com Marina, a secretária da associação, e uma colega jornalista, estávamos preparando um fax com o programa da conferência para ser enviada para algumas revisões. A um certo ponto, Marina me disse: eu tenho tanta saudade de Italo Nicoletti, ele era uma pessoa tão maravilhosa. Italo Nicoletti era o antigo presidente da associação. Ele morreu bastante jovem no último inverno de câncer. Eu conhecia ele muito bem e estava muito triste sobre sua morte. Nós falamos um pouco sobre Ítalo e, nesse mesmo tempo, Marina foi ao fax para mandar o programa. Aí ela gritou: Paula, olha aqui, no pequeno display do fax, onde o número escolhido aparecia, estava escrito Italo Nicoletti. Todos nós, Marina, a jornalista e eu, podíamos ver um nome que ficou lá por talvez um minuto. Como todo mundo sabe, não é possível escrever no display do fax, o pequeno à esquerda. Só apareceu lá, costuma aparecer lá o número do fax, é só isso. Esse é o único caso que eu conheço. E as pessoas que estavam presentes podem testemunhar. No campo da transcomunicação, o número de grupos de pesquisa são ativos na Itália. Eu quero mencionar desde o Cerchio Verde de Veneza e o Centro de Pesquisa Metafísica de Grosseto. No campo de imagens via vídeo, os melhores resultados obtidos são pelo grupo de Capri, Bremese e de Udine. Eu vou apresentar rapidamente o Cerchio Verde, que é o Círculo Verde, e o grupo de imagens e vídeo, incluindo alguns exemplos de vozes e imagens, e depois, juntamente com a minha amiga a senhora Silvana Pagnotta, que está aqui, que é uma experimentadora, apresentar-lhes o trabalho do grupo de Grosseto, onde os resultados mais importantes foram obtidos. Silvana, eu quero apresentar-lhes, é uma experimentadora muito conhecida e honrada na Itália. Ela trabalha há muitos anos com Marcello Bacci, do grupo de Grosseto. Marcello Bacci está aqui também, se alguém quiser, depois da palestra, pode falar com ele. Cerchio Verde, Círculo Verde, como eu já falei, existe desde 1978 e grupos, a maioria das pessoas perderam alguém querido quem eles querem tentar contatar. Além disso, eles também estão abertos à pesquisa científica. A líder do grupo é Adriana Scaficchia, uma mulher de particular sensibilidade. Eles fazem experimentos regulares usando rádio e gravador e adicionalmente obtêm vozes por telefone e também imagens. Mas o grupo prefere a psicofonia e se concentra nisso particularmente. O Cerchio Verde trabalha com propósitos éticos e até hoje eles gravaram milhares de vozes e dão ajuda a muitas pessoas. Agora, alguns poucos exemplos, porque não temos muito tempo. O primeiro diz: Deus existe sempre. Em italiano.
A segunda voz, mi manchi molto questa sera. me manque molto questa sera, significa você me faz muita falta hoje à noite. Me manque molto questa sera. Ouçam. We have to jump. Mi manchi questa sera. The next one, sono io, Adriana. A próxima é sono io, Adriana, tchau. Sou eu, Adriana, tchau. And the last one E a is última voice. é uma voz via telefone Sono qua. que fala, estou aqui, sono qua. These are some samples from the... Essas são algumas das amostras das experiências de Marcello Bacci, né? Somente algumas palavras, né, para terminar aqui. 30 years, Marcello... Já há 30 anos, Marcello tem experimentado sempre com uma atitude objetiva e cética. Ele nunca quis entrar em transe, ele sempre quis estar presente e ativo. Esse tipo especial de manifestação dessa fenomenologia deve excluir a interpretação psicodinâmica, diz a hipótese de projeção. As vozes têm diálogos com outras pessoas presentes, eles os chamam pelos seus próprios nomes, mesmo que tais pessoas estão lá pela primeira vez e Marcello Bacci não os conhece. Essencial são, logicamente, a prontidão interna, a confiança e a crença. É esta atitude somente, acredita Marcello Elder, que nos faz aberto para o Espírito. Muito obrigado pela sua atenção.